Boa noite, é uma alegria estarmos aqui reunidos na nossa sociedade espírita e com mais todos que estão aqui chegando pela internet, através do Facebook. Este é a nossa atividade de preces e radiações, que realizamos todas as quartas-feiras às 19 horas. Sejam todos bem-vindos nesta noite de 22 de março de 2023. É uma alegria recebê-los. Preparemos-nos para esse momento. Esse preparo é um preparo espiritual, harmonizando-nos, acerenando o coração, pacificando a mente. Aqueles que desejarem magnetização das águas também podem prepará-la, deixando-a exposta na imediação. Temos uma música aqui de fundo que é de Mozart, composta para meditação. Boa noite, bem-vindos. Uma alegria recebê-los. Sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. Muitas bênçãos para todos nós. Estamos nos aproximando das 19 horas. Sejam bem-vindos. Muito boa noite. Às 19 horas, vamos fazer a nossa prece inicial. Conectando-nos com os benfeitores através da nossa oração, dos nossos sentimentos, pedindo a assistência do Mestre Jesus, o seu amparo, agradecendo a Deus por este momento, por esta oportunidade. E quando estamos, Pai, nos aproximando de mais uma noite, se nós não te agradecemos a noite passada, que possamos fazê-lo agora, já nos preparando para botar o nosso corpo em repouso. Foi tão bom a noite do sono passada, que possamos repeti-la nesta. Porque eu sei, Pai, que muitos desejariam um pouco mais de tempo para dormir e não podem, porque estão ali fustigados por muitas dores. Graças te damos, Pai. E com as bênçãos de Jesus a nos abençoar, iniciamos a atividade de preces e radiações. Assim seja. Como todos sabem, o nosso hábito é fazer uma leitura de algum trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje é o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. O item está dentro da instrução dos Espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Esse é um item bastante alongado, porque ele tem 5 páginas. Não vamos ler tudo, naturalmente. O autor, Santo Agostinho, que ditou
em Paris, 1862. Mas diz, então, esse nobre amigo, a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que a vamos considerar, para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios, violentos e insaciados desejos de vingança. A alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejo uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar e, ainda mais, à de abdicarem de si mesmos, sobretudo à de amarem os que lhes destruíram, quiçá, os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Paramos por aqui, nesse pequeno início desse item, e concito a todos para, interessando-se, busquem no capítulo 14, item 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, a leitura completa desse item de Santo Agostinho. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui conosco, presencial e virtualmente. Vamos à nossa irradiação. Aqui lemos, Pai, a ingratidão de filhos para com os pais. E, naturalmente, isso nos faz lembrar que somos teus filhos. E será que não fomos ingratos para contigo? Pois aqui, reunidos perante Jesus, estamos pedindo o perdão. Porque quantas vezes nós nos afastamos do Criador para atender interesses outros? Quantas vezes desprezamos o alerta da nossa consciência, onde está a lei divina, e seguimos quase que anestesiados para funestas paragens. Perdão, Pai. Nem sempre somos gratos a tudo que Tu nos dás. Nem sempre recebemos a providência divina
com alegria, compreendendo que essa providência está disposta a cada um de nós para a nossa melhoria, o nosso aperfeiçoamento. Aos pais biológicos, também nós outros, porque ainda rebeldes, cometemos algumas ingratidões. Perdoai-nos. Onde eles estiverem, aqui no plano físico ou no plano espiritual, receberão o nosso pedido de perdão. Porque nos arrependemos. A nossa rebeldia, a nossa impetuosidade, nos levou a cometer atos de ingratidão. Mas estamos procurando aqui trilhar o caminho do bem. E para que alcancemos esse caminho do bem, como bem aqui lemos, a chave é a caridade. Aqui estamos, em nome de Jesus, amparados por benfeitores, pelos nossos anjos guardiães, por Deus, para oferecer algo bom de nós a quem está em dificuldades. É o nosso ato de caridade. Estamos doando o nosso tempo, as nossas vibrações, os nossos sentimentos, as nossas melhores emoções. Estamos disponibilizando energias. E queremos que essas energias sejam muito benfazejas, mestre. Que esses irmãos que estão conosco, esses benfeitores, possam recolhê-las, manipulá-las para que fiquem adequadas a atender as necessidades de nossos irmãos, como, por exemplo, alguém que desencarnou há pouco. Talvez nós não conheçamos ninguém que tenha desencarnado há pouco, mas lembremos de ter passado nas proximidades do cemitério. E vamos disponibilizar para aquele local essas energias, a fim de que eles, nestes momentos de transição do mundo físico ao mundo espiritual, consigam uma certa lucidez, uma certa harmonia, para despertarem no plano espiritual, na calma, na paz possível. Oramos por quem também está reencarnando. Muitas vezes os recebemos com muita alegria e fazemos as perspectivas para eles da melhor forma possível e já até mesmo traçamos planos para a fase infantil, juvenil, adulta. Mas nós não sabemos as reais necessidades e orientações que estes irmãos trazem. Talvez ele chegue aqui cheio de dúvidas. Não sabe ainda se nós vamos amá-los ao ponto em que eles desejam. Eles ainda duvidam se nós vamos cuidar bem deles, se nós vamos dar toda a atenção necessária, porque eles sabem que estarão inteiramente dependentes de nós. Mas como estão iniciando uma jornada nova no plano físico, e porque o esquecimento é para ambos, ele tem dúvidas. Quizá pode sermos até inimigos uns dos outros, ou um do outro. Mas ali, naquela alegria de receber um Filho de Deus, nós esquecemos tudo isso. Que bom, mestre. Esse esquecimento maravilhoso. Para podermos recomeçar em bases novas, a fim de reajustarmos uns aos outros,
também lembramos que há os nossos indigentes morais. Essas criaturas que, embora conhecendo bem, optaram pelo mal. E podendo fazer o bem às criaturas, pela sua índole e por não saberem fazer o bem, fazem o mal. São poucos, mestre, tu bem sabes, que fazem o mal porque são maus. A grande maioria comete esses equívocos por desconhecerem a lei, por desconhecer o bem, por desconhecer o amor, por desconhecer o perdão. Perdoemo-nos e perdoemos a eles. Oremos por eles. Os que estão encarcerados, os que estão em liberdade, ainda cometendo crimes com uma certa liberdade. Eles precisam de nós. Mas quando falamos aqui em cometer crimes, não são só esses que comumente vêm à nossa mente, porque há verdadeiros déspotas, verdadeiros criminosos, instalados em palácios, em castelos, aboletados do poder. O poder que tem corrompido a tantos. Justamente, mestre, porque nos falta moralidade. Tu enfrentou eles naquela época que aqui tu teve conosco e continuas administrando essas criaturas que se colocam em posições que não lhes pertencem ainda, porque lhes falta o estofo moral adequado. Podem até ser inteligentes, mas não são sábios, porque o sábio conhece a lei de Deus e a pratica. Mestre, tenhas misericórdia e compaixão de nós, que estamos neste plano físico, ainda abraços com enfermidades de toda ordem, os hospitais, onde recorremos para recuperar a nossa saúde, para na imprevidência de todos nós a perdermos pelos excessos da matéria ou porque nos afastamos da espiritualidade, esquecendo de alimentar-nos o espírito. Perdoai-nos, Pai. Perdoai-nos, Jesus. Se nestas horas em que aqui estamos para oferecer as nossas melhores vibrações, ainda falamos de nós, porque sentimos essas dores, ainda pensamos no nosso dia a dia, no nosso ninho familiar, nas nossas relações sociais. Mas quando ganhamos a dimensão do espírito, vamos percebendo pouco a pouco que esse horizonte vai se descortinando para observar que a criatura menor, de menor expressão, a criatura de Deus, é um irmão nosso. Seja ela, e tenha ela a aparência que tiver. Que saibamos estarmos harmônicos com a natureza, com os animais, com os vegetais, os minerais, pois que o nosso corpo
é constituído de minerais. Ajudai-nos, Mestre, a vibrar em favor da paz, do amor recíproco, para que nós possamos cessar de uma vez por todas a boca desses canhões, para emudecer as bombas, a fim de que não tenhamos mais esses sobressaltos da impiedade e da imprevidência humana. Oramos por quem está envolvido nestas guerras e por quem as fomenta também. Oramos por quem está hoje padecendo a fome, a sede. Das nossas migalhas, poderíamos alimentar todos eles e ninguém mais morreria de fome. Mas ainda, Mestre, temos uma outra luta a fazer e te peço ajuda. Combatermos o egoísmo que vige em todos nós, a fim de que possamos ser um pouco mais altruístas. E para sermos mais altruístas, a chave ainda continua sendo a caridade. Caridade para com o criminoso, para com o assaltante, para com o perverso. Caridade para quem está enlouquecido pelas dores ou tomado pelas drogas. Caridade para com todos, para com quem tem sede de justiça. Caridade para quem, administrando a justiça dos homens, comporta-se com injustiça. Aqui viemos te pedir, mestre amigo, por esses irmãos todos que formamos a humanidade do nosso planeta. Há mentes brilhantes, sim, mas lhes falta ainda o estofo moral. E porque desconhecem, utilizam eles essas mentes muitas vezes para satisfazer paixões vis, para atender às sensações que a matéria enganadora oferece ao homem. Oramos por eles, por quem cometeu o suicídio, por quem está na depressão, por aqueles outros que enlouquecidos cessaram a vida de alguém que estava por renascer. Oramos por eles, para que eles tenham a possibilidade de encontrar a paz que somente o amor é capaz de produzir. Aqui nos apresentamos, Mestre, nesse pequeno grupo híbrido, presencial, virtual, mas também com um componente espiritual junto conosco, ou nós junto com eles, para te rogar bênçãos para a humanidade, para os dirigentes políticos, administrativos, para quem está refugiado pelas guerras, por perseguições em seus países, por quem perde as suas propriedades, dado a perversidade do homem. Oramos pelos que desencarnam em tenra idade, pelos velhos abandonados nos asilos,
pelas crianças que vivem abandonadas em alguns locais nas ruas. É o nosso coração endurecido, ainda, mestre, que não teve a possibilidade de amainar-se para produzir ali uma energia de amor capaz de aliviar a dor dessa criatura. Mas eu sei que tu estás conosco. E tu te aproveita de todo o momento em que estamos eufóricos para fazer o bem, para o exercício da caridade. E é nesta hora que tu te acerca de todos nós, para suavizar o caminhar do outro, seja ele da forma que for, o abrigo para quem está com frio, o alimento para quem está com fome, a água para quem está com sede, a oração para quem está aflito, o acolhimento para quem está depressivo, enlouquecido, outros na ideação do suicídio. Eu sei, mestre, que nessas horas tu estás conosco, buscando-nos, para que nós possamos dulcificar o nosso coração ante a miséria humana, onde as criaturas, enlouquecidas como estão, agridem-se sem motivo algum. Venho te pedir por eles. Esses monturos de seres humanos que encontramos nas grandes metrópoles, morando embaixo de pontes, abrigando-se sob marquises, deitando seus corpos em bancos de praça. Sem contar, mestre, aquela outra miséria moral que tanto vem nos acompanhando há tanto tempo, onde nos menosprezamos, agredindo os nossos corpos físicos por atitudes inadequadas. Perdoe-nos. Aqui buscamos, mestre, a tua luz para o nosso lar, esse santuário constituindo-se o reduto de nossa família. Que os benfeitores agora, juntamente conosco, porque mentalmente estamos visitando cada cômodo, e essa visita está harmonizando esses cômodos, o nosso lar inteiro. Torna-se limpo, asepsiado, harmonizado. Essa limpeza e essa luz torna o nosso lar luminescente. Pela nossa vontade, agora vamos ampliar essa luminescência. Vamos fazer que ela alcance as imediações do nosso lar. Vamos ampliando um pouco mais para alcançar o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Mais um pouco de esforço. Vamos envolver o nosso planeta Terra nessa luminescência. A mesma luminescência que está sendo produzida em nosso lar. Não há quem goste mais do nosso lar do que nós, mestre. Tu bem sabes. Então, o nosso desejo é que outros lares também tenham as mesmas características de harmonia e de limpeza, para atender criaturas encarnadas e desencarnadas,
Mas nem sempre o lar é constituído de paredes, de telhado, porque há lar sob pontes, na beira de uma parede, num recanto qualquer, onde ali, sem nem possuir nada a não ser trapos, quinquilharias, há uma família que constitui o lar. Venho te pedir, mestre, por essa humanidade inteira, que vivemos ainda no pó da terra, com as dores, com as aflições, mas podemos dizer que isto nós constatamos todos os dias, não só conosco, mas com nosso irmão. Mas a vida não é de dores e de sofrimento. Ela é de alegria, é de felicidade, é de contentamento. Ninguém permanece no mal por muito tempo. É um estágio rápido que refazemos. A alegria de viver, de respirar, de sentir o aroma da natureza, de sentir a chuva a nos alcançar, a brisa a tocar as folhagens, a suavizar o calor que possamos estar sentindo. A vida é de alegria, por podermos nos movimentar com uma certa liberdade, de alimentarmos sozinhos, de fazermos a nossa própria asepsia. A liberdade e a alegria de podermos deitar o nosso corpo sobre um colchão qualquer e dali retirá-lo quando acordarmos. Que alegria! Que alegria possuirmos os membros, mesmo com algumas limitações, porque vemos criaturas que não os possuem. A nossa vida é de alegria. E nesse aspecto é que precisamos ser gratos ao Criador. Deus me proporcionou essa máquina maravilhosa chamada corpo físico. Que alegria! Cabe a mim dirigi-la, pilotá-la da melhor forma possível para não levá-lo à bancarrota. Por isso aqui nos reunimos, mestre, para as nossas orações de todo momento, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos, para que esses benfeitores que estão conosco derramem as suas bênçãos sobre nós, as suas energias, porque estamos ávidos delas. Queremos absorver essas energias salutares, mestre. Conceda-nos. Permita que esses benfeitores magnetizem também as nossas águas e que os nossos pensamentos alcancem todos aqueles a quem nos solicitaram que orássemos por eles, ou esses outros que vêm agora ao nosso campo mental, tanto quanto irmãos que têm os seus nomes aqui, suplicando uma oração em nossa plataforma. Abençoando-nos, mestre. Agradeçamos ao Criador de ter Ele nos conduzido até esse início de noite e aqui estarmos reunidos em Teu nome. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Obrigado a cada um que aqui estamos reunidos nesta pequena sala,
cada um que estamos aqui reunidos virtualmente. E nas tuas bênçãos, possamos dizer que a tua vontade, Pai, sempre prevaleceu sobre a nossa e assim continuará sendo. Assim seja. Agradeço a participação de todos, a colaboração prestimosa com que cada um trouxe-nos a sua colaboração. Nosso encontro amanhã pela manhã, às 9 horas, está marcado. Rogamos a Deus que nos conduza até lá. Portanto, na paz do Senhor, boa noite.